Alô? Alô? Bom dia a todos. É um prazer enorme poder estar chamando essa audiência pública para nós debatermos um assunto tão importante como esse, que é a questão do depoimento sem dano, que é uma forma de inquirição ou de oitiva da criança que está sendo colocada perante o judiciário, que vem sendo colocado de uma forma diferenciada agora pelo CNJ a partir da resolução 33 de 2010, que por conta disso vem se tornando uma realidade tanto para os profissionais do direito, quanto da assistência social e da psicologia, e que entendemos que é de fundamental importância o debate, até para formar um pensamento mais qualificado e, se não uníssono, mas pelo menos mais próximo, entre esses diversos saberes, diversos conhecimentos. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar os debatedores para compor a mesa e, posteriormente, nós teremos um momento amplo de debate. Eu acho que esse é o intuito primordial de uma audiência pública. Nós temos um período determinado de 1 hora de debate. Esperamos que não se estenda, mas se assim for o interessante, também acho que nós não podemos parar esse diálogo com a sociedade civil. Então, por gentileza, inicialmente, a doutora Elizabeth Borgiani. Ela é doutora em Serviço Social pela PUC, de São Paulo, presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo, ex-presidente do Conselho Federal de Serviço Social, da gestão de 2005 a 2008, e ex-membro titular do CONANDA de 2002 a 2007. Gostaria de chamar também o Dr. João Batista da Costa Saraiva, advogado e consultor na área de direitos da criança e do adolescente. Foi promotor de justiça e juiz de direito no estado do Rio Grande do Sul, conferencista conhecido em todo o país sobre o tema de direito da infância e juventude, com diversos livros e artigos publicados. Especialista em direito, é professor universitário com atuação na graduação e pós-graduação, desenvolvendo ações na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul e no curso de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público. Aruá no programa Justiça Penal para Adolescentes da Universidade Diego Portales do Chile, sendo consultor de diversas oficinas do Unicef na América Latina, Caribe e também na África. Por terceiro, a doutora Lígia Pesaro Caravieri. Ela é psicóloga com título de especialista em psicologia clínica pelo Conselho Regional de Psicologia, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes e em gestão de políticas públicas pela Universidade Metodista. Coordenadora técnica do CRAME e membro aqui da nossa regional. E por final, sem descrédito algum, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, representado pelo Dr. Gustavo de Lima Bernardes Salles, conselheiro do CRP de São Paulo, gestão 2013 a 2016, coordenador da subsede de Campinas, coordenador do Núcleo da Criança e do Adolescente do CRP de São Paulo e supervisor junto a equipes de CREAS. Desde logo, passo a palavra para a palestrante Elizabeth, para que comece desde já, então. Eu vou tentar falar de pé, porque eu acho que facilita para vocês que estão aí atrás. Primeiramente, bom dia. Uma honra, uma enorme satisfação estar aqui. Queria parabenizar a Defensoria de Santo André
os colegas do Fórum de Santo André, da equipe de Serviço Social e Psicologia do Fórum de Santo André, que estimularam para que essa audiência acontecesse. Saudar meus companheiros de mesa, ilustres companheiros, e realmente eu tenho a impressão que esse é um momento ímpar na vida da gente, quando a gente consegue estar com pessoas sérias que querem usar a sua racionalidade, né? Se a gente lembrar de Weber, quando Weber diz que na história do ser social a construção da razão é um valor muito importante, né? No momento onde a gente vê graçar tanto irracionalismo, eu tenho a impressão que hoje aqui nós vamos poder debater a partir da razão, que está se perdendo tanto, né? Queria dizer que esse tema, ele é de suma importância, muito difícil, bastante complexo pelas questões que estão envolvidas, e embora eu seja absolutamente engajada nesse debate, eu sou bastante pessimista da nossa possibilidade de ter uma resposta dentro daquilo que a gente imagina que seria a melhor proteção da criança. Vocês vão entender por quê. Por uma conjuntura que estamos vivendo, que nessa conjuntura tudo leva ao reforço desta metodologia que consideramos bastante inadequada, com muitos problemas para a proteção da criança. Mas é uma conjuntura que faz proliferar coisas dessa natureza. Eu não sei se todo mundo conhece a metodologia, então eu vou... Porque ontem eu estive num debate em Taubaté com os juízes criminais, promotores, defensores, a nossa associação esteve lá junto com a equipe de Taubaté fazendo esse debate, e nós só percebemos que nem todos conheciam a metodologia no final, né? Nós fomos falando, fazendo as análises, só percebemos no final que nem todos os promotores e defensores conheciam a metodologia, por isso que eu vou falar rapidamente sobre ela. A metodologia Depoimento Sem Dano, ou que agora se chama em São Paulo Escuta Especial, e no Brasil todo ela vai adquirindo outros nomes, escuta amorosa, depoimento amigo, tem vários eufemismos hoje para denominar essa metodologia. Ela foi utilizada no Brasil pela primeira vez em 2003, no Rio Grande do Sul, pelo juiz Antônio Daltoé César, juntamente com uma promotora de justiça, a doutora Veleda Dobic, e ela substitui a audiência direta com o juiz da criança ou do adolescente vítima de violência, em especial quando vítima de abuso sexual, pela audiência indireta. O magistrado inquire a criança, geralmente por meio de um assistente social ou psicólogo, que permanece em outra sala, interligada à sala de audiências por aparelhos de áudio e vídeo. Tal inquirição, notem, tem como objetivo principal a constituição de provas judiciais com vistas à punição do suposto abusador. Isto é, cabe à criança fornecer a prova para a aplicação da medida penal. Nós sabemos que a fase processual relativa a crimes deve ser regida por preceitos constitucionais, que dizem respeito ao devido processo legal, ampla defesa e o contraditório. A aplicação da legislação penal em relação à prática de crimes, e neste caso, crimes que envolvam violência sexual contra crianças e adolescentes, é regida pelo sistema chamado presidencial. Isto é, cabe exclusivamente ao juiz, presidente da audiência, fazer todas as perguntas, inclusive as proferidas por acusação e defesa, tendo ele o poder e o dever
de censurar essas perguntas se considerá-las inadequadas ou impertinentes. Nesse processo, as declarações das vítimas são essenciais, servindo como uma das provas para a formação da convicção do juiz para que estabeleça o julgamento. Essa explicação breve, quem dá é a professora Eunice Fávero, num artigo muito interessante, muito breve, na revista Serviço Social e Sociedade, da Cortez Editora, se eu não estou enganada, no número 95, depois eu confirmo com vocês. Quando o Dr. Daltoé, porque o que nós conseguimos levantar é que o início disso tudo foi uma pesquisa acadêmica da doutora Veleda Dobke. Ela estava fazendo um mestrado ou um doutorado, se interessou por esse tema, a promotora, fez essa pesquisa e propôs como uma metodologia de proteção da criança, já que a criança tem que ser ouvida no processo criminal. Então, notem, nós não estamos falando de um procedimento na vara de infância, que é a vara de proteção dos direitos da criança. É procedimento em vara criminal, para colher prova, para responsabilizar alguém que tenha cometido o crime de abuso. Não é? Dr. Daltoé se encantou com essa proposta que a doutora Veleda trazia, conseguiram implantar no Tribunal de Porto Alegre, acho que em 2004, o próprio tribunal, o Dr. João Batista deve saber melhor do que eu isso, o tribunal institucionalizou a metodologia, mas em seguida, vários atores, militantes da área do direito, da proteção da criança e do adolescente, começaram a se preocupar com isso, não é? Vários, inclusive nós que estávamos no Conselho Federal de Serviço Social e no CONANDA. O CONANDA começou a fazer um debate, não prosseguiu naquela época, mas vários militantes, o professor Vanderlino Nogueira Neto, o Cefes, o CFP, nós começamos a debater isso. O Cefes pediu imediatamente, ou logo na sequência, um parecer de especialistas se assistentes sociais deveriam ou não participar dessas salas, e depois desses pareceres, o Cefes, no amplo debate com os assistentes sociais no Brasil todo, entendeu que a participação nessas salas não seria atribuição do assistente social, porque ele seria transformado meramente num intérprete das perguntas do juiz, ou alguns até chamam de ventríloco, né? Um repetidor das perguntas com outra terminologia, mas não deixaria de ser um repetidor. E que isso não faz parte, nem inquirir crianças faz parte das atribuições, nem ser intérprete de nada faz parte das atribuições dos assistentes sociais. O Conselho Federal de Psicologia também fez o debate e também fez uma resolução vedando a participação de psicólogos nessa metodologia. Muito bem. A despeito das resoluções, esta metodologia começou a frutificar, não é? E o que nós temos que tentar pesquisar é por que em determinado momento ela se torna uma recomendação do CNJ. Que mágica foi essa? Como que algo localizado num tribunal, que seria o Tribunal do Rio Grande do Sul, adquire essa força sem um debate do próprio CNJ com todos os sujeitos envolvidos, se transformar numa recomendação no CNJ. Então eu deixo essa questão, porque eu acho que nós temos que aprofundar isso, qual que foi o caminho para isso acontecer. Bom, eu tenho minhas hipóteses do que eu venho estudando sobre isso, mas agora eu não vou falar sobre isso. Muito bem, nós, preocupados com o que ela podia representar para a criança, começamos a estudar a matéria. Não é? E o que nós fomos vendo? Que essa ideia de que ela seria sem dano é muito problemática. Não é? Mas voltando um pouco, só para a gente ter bem claro,
num dos debates dos quais a gente participou, um eminente jurista do Rio de Janeiro, Dr. André Nascimento, que faz parte da equipe do Dr. Nilo Batista, no Rio, grandes estudiosos do direito penal, fantásticos dos direitos humanos. Dr. André Nascimento diz com todas as letras: a modalidade de colheita de provas o depoimento sendano é modalidade de colheita de provas e equipara a atuação do técnico entrevistador à do intérprete. Né? Isso é claríssimo para ele. Segundo o Dr. André Nascimento, o objetivo principal do Dr. Daltoé, quando criou a metodologia, era o de evitar que os acusados conseguissem desqualificar a acusação. Por quê? O Dr. João Batista pode falar melhor do que eu sobre isso. Dentro do processo penal, há sempre uma busca da lógica do discurso. Né? Um juiz do criminal, ele tem muita dificuldade de fazer o julgamento daquela prova que está sendo apresentada, se ela for uma prova testemunhal, se não houver uma lógica nesse discurso. E sabe-se dentro do direito penal que o depoimento de crianças tende a não ter muita lógica. Então, eles pensaram, esta metodologia pode ajudar a construir, que venha esta lógica do discurso da criança. Né? Então, veja como isso é importante. Daí que vem, nas capacitações que hoje a gente vê, que o miolo dessas capacitações para técnicos, assistentes sociais e psicólogos, depois nós vamos falar quem está por trás dessas capacitações, é saber se o discurso da criança é crível ou não é crível. Né? Então, existem duas preocupações de fundo. Primeiro, a admissibilidade do uso da palavra da criança como prova no processo penal, né? Que há uma controvérsia sobre isso no mundo todo, de se usar a criança, jogar sobre os ombros da criança o ônus da prova, e o outro lado é a credibilidade do que ela está falando. Não é? Então, nada melhor nesse cenário do que se buscar técnicos que entendam o universo da criança para, na conversa com ela, extrair um discurso da criança o mais crível possível. Olha como isso é delicado. A recomendação do CNJ, que eu não sei se os senhores puderam ler com calma, que vale a pena a gente, em qualquer momento, ler parágrafo a parágrafo, tem um momento que a recomendação diz assim, desculpa que eu estou um pouco atrapalhada, porque essas coisas eu fiquei levantando hoje de madrugada, depois da conversa em Taubaté. Olha só, é da recomendação 33. Os participantes de escuta judicial deverão ser especificamente capacitados para o emprego da técnica do depoimento especial, usando os princípios básicos da entrevista cognitiva. Ora, bom, eu não sou psicólogo, eu sou assistente social, embora presida uma entidade das duas categorias. Eu fui aos meus colegas psicólogos e falei, o que é entrevista cognitiva? Isso existe na psicologia? Não é? Porque no serviço social não existe. Se eu tenho que usar os princípios da tal da entrevista cognitiva, eu não sei o que é. Aí nós fomos pesquisar o que é entrevista cognitiva. É aquela que faz uso de um conjunto de técnicas, atenção, para maximizar a quantidade e a qualidade de informações obtidas de uma testemunha. Então, o nosso CNJ nos recomenda a todos no Brasil que façamos uso dessa metodologia, porque isso vai favorecer o aumento da responsabilização penal dos possíveis abusadores e, de fato, eles estão tendo muito sucesso, porque pesquisa já realizada
nos próprios apontamentos do Dr. Daltoé, mostram, isso aqui está no livro da professora Leila Torraca, que desde que foi implantada no Rio Grande do Sul, o DSD conseguiu aumentar o índice de responsabilização de 3%, por favor, para 59%. Diríamos nós, ora, olha o perigo disso. Uma metodologia que ainda é inconstitucional, não há lei que preveja essa forma de colheita de provas. Que, como eu vou apontar rapidamente para não tomar o tempo total da mesa, existem questões de fundo envolvidas do ponto de vista psicológico, do dano que traz a criança, da possibilidade do erro judicial com base no testemunho da criança, sendo usada e tendo este grau de responsabilização, aumentando o grau de responsabilização dessa forma, sem o menor debate no Brasil sobre isso. Muito bem. O CNJ implanta a recomendação 33 e a partir daí nós vemos coisa do tipo Mato Grosso implantando as salas de depoimento, um exemplo, as salas de depoimento sem dano nas seguintes comarcas: Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Arenápolis, Barra dos Garças, Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Colíder, Cotriguaçu, Diamantino, Juara, Juína, Mirassol do Oeste, Nortelândia, Nova Chavantina, Pedra Preta, Poconé, Pontes de Lacerda, Pochorel, Primavera do Leste, São José do Rio Claro, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Várzea Grande e Vila Rica. Muito bem. Quantos habitantes será que tem uma comarca como essa aqui, Poconé? Quantos casos será de abuso sexual que existem em Poconé? Para nós está ficando muito claro que existem interesses enormes, outros que não necessariamente a proteção da criança para a implantação dessas salas. São milhares de reais investidos em câmeras, brinquedinhos e capacitação com dinheiro público. Então deixo isso aqui para depois a gente aprofundar. Está se disseminando no Brasil em comarcas deste porte a venda desses equipamentos. Muito bem. O que eu quero trazer aos senhores e senhoras aqui? Quais são as preocupações de fundo nossas? E eu só posso falar do ponto de vista técnico, não posso falar do ponto de vista jurídico, nem me arvoro a fazê-lo, porque não sou da área jurídica. Está provado cientificamente que tentar utilizar a memória traumatizada de uma criança, principalmente de 0 a 7 anos, é absolutamente, para fazer prova contra alguém, ou para extrair uma verdade qualquer, é absolutamente inadequado do ponto de vista científico. Tanto porque o córtex frontal ainda não está totalmente formado na criança, como diz a doutora Maria Helena Mariante Ferreira, eu tenho os livros aqui que vou indicar para vocês, ela diz que a memória fragmentada de uma criança, às vezes pelo próprio trauma, ela não serve para nada, ela não serve para aquilo que o judiciário quer saber, ele era alto ou era baixo, ele estava de sandália ou de sapato, a camisa era amarela ou como era. Muito bem. Fora esse problema neurológico da formação da memória na criança, que é diferente do adulto, os senhores já ouviram falar de falsas memórias da criança. Não preciso ficar discorrendo sobre isso. Aqui nós temos psicólogos, temos estudiosos que sabem o que é isso que eu estou dizendo. Fora isso, nós temos que muitos dos sintomas que a criança desenvolve perante um estresse, ele pode ser muito parecido. O sintoma que ela desenvolve do estresse de um abuso ou de um estresse de uma briga familiar que está ocorrendo. Um litígio grave entre o casal, que nós que atuamos em vara de família, sabemos o que isso significa. Processos que se alongam por anos, com 9, 10 volumes em cima da nossa mesa,
daquele litígio que não acaba. E essa criança pode desenvolver, por exemplo, uma hiperatividade, que é muito similar da hiperatividade que ela pode desenvolver a partir do abuso. Então, outra questão importantíssima, nós também sabemos, já existem uns estudos que mostram isso, que a revelação de um abuso que possa ter existido, ela não se dá de imediato, ela não se dá às vezes por palavras, ela se dá pelo silêncio da criança, ela se dá, como diz a doutora Mariante e doutora Maria Regina Faia-Zambuja, quando um psicólogo trabalha com uma criança que pode ter sofrido uma violência, ele não trabalha só com a fala da criança, ele trabalha com os anticorpos que a criança desenvolveu perante o estresse do abuso. São esses anticorpos que precisam ser analisados. E às vezes a gente precisa de uma sessão, 2, 3, 4, 5, para começar a abrir o diálogo com a criança. E o protocolo que o TJ de São Paulo implementa, primeiramente com 4 salas piloto e agora dissemina no Estado, da maneira mais irresponsável possível, prevê um rapport com a criança de 15 minutos antes da colocação na sala. O psicólogo vai, em 15 minutos, conseguir fazer uma relação com a criança para ela depois ser escutada dentro da sala. Isto é um assinte do ponto de vista científico. E a repetição da pergunta para a criança, ela é revitimizadora, sendo na sala ou seja fora da sala, nós sabemos disso. A doutora Mariante diz, quando um juiz tem que perguntar para uma criança, foi assim que aconteceu que quebraram o seu braço? É como se ela sentisse de novo a dor da fratura quando quebraram o braço dela na violência, não é? Ela sente as mesmas coisas. Então, nós estamos vendo com isso que caem por terra 2 fetiches, que são puros fetiches, que é a redução do dano por estar na sala. E uma das pesquisadoras um dia falou assim para mim, Beth, essas salas com os brinquedinhos, o ambiente protegido, na realidade, reproduz o que o próprio abusador possa ter feito com ela, que a seduziu, para depois interpretar o que queria com ela. Nós, assistentes sociais e psicólogos, estamos sendo chamados a fazer este cenário com a criança. E pasmem, senhores e senhoras, em alguns lugares já querendo se prescindir dos brinquedinhos, porque dizem que quando põe o brinquedinho na mão da criança e deixa ela ir até a cesta de brinquedo, ela sai do foco da câmera. Então não pode mais ter brinquedinho também. Tem que ser ela quietinha na câmera. Muito bem. Então o primeiro mito é a redução do dano. O segundo mito é de que esse discurso da criança vai ser mais crível, mais lógico, para se poder fazer a responsabilização de um suposto abusador. Isso também é um mito, é um fetiche. Ele não é. Ontem, a nossa colega, companheira Cláudia Amaff, psicóloga da diretoria da associação, se reportando aos juízes lá em Taubaté, ela deu um exemplo perfeito. Ela falou, que citou Binet, os psicólogos conhecem Binet, que Binet tem um teste que ele coloca na parede a figura, um quadro com a figura de um botão, e pergunta-se para a criança, o que você está vendo ali naquele quadro? A criança responde, um botão. Se a pergunta for, não, o que você está vendo, mas se for, você está vendo aquele botãozinho? Como ele está? Ele está no meio ou está embaixo do quadrinho? A criança começa a dar respostas todas disparatadas. Uma hora ele fala que está embaixo, depois fala que está mais ao lado. Então a Cláudia disse para o juiz lá em Taubaté, nós não podemos ficar perguntando desse jeito para a criança que vocês querem, não é assim que se pergunta, não é? Enfim, então a nossa preocupação é que nós já temos sobejos estudos que mostram a inadequação de se usar a memória traumatizada de uma criança por uma coisa como essa, e a despeito disso, o CNJ faz a recomendação,
o Tribunal de São Paulo, que é a maior, que se diz a maior corte da América Latina, tenha coragem de implantar o protocolo e de nos obrigar a entrar nas salas para fazer, e com palavras do doutor Eduardo Rezende Neto, que estão registradas no Diário Oficial, que se assistentes sociais e psicólogos se negarem a fazê-lo, eles não precisam mais assistentes sociais e psicólogos para nada, não é? Está escrito no Diário Oficial, que nós publicamos nesse livro. E o doutor Malheiros assinando embaixo. O nosso querido doutor Malheiros, que é querido mesmo, só que dá essas escorregadas horrorosas. E quando estivemos com o doutor Malheiros, colocando tudo isso longamente para o doutor Malheiros, longamente, ao final de 1h30 de audiência com o doutor Malheiros, ele virou-se para mim e falou: doutora Elizabeth, a senhora tem total razão no que a senhora está dizendo. Eu estou preocupado, mas o que eu faço com os equipamentos que já chegaram? Ó, depois a gente retoma isso. É óbvio que eu não respondi para ele o que a minha avó desbocada responderia, não é? Eu tentei ser elegante. Muito bem, mas ele me provocou, né? Quase que a minha avó escapou ali. Muito bem. O que hoje nos preocupa é que o CNJ tenha feito essa recomendação. É que o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é farol para o Brasil, esteja implantando as salas sem o menor controle e análise do que ocorreu nos projetos pilotos. Então é um outro fetiche que cai por terra, de que eles iam fazer o piloto para acompanhar, que o CRP ia acompanhar. Nós sabemos e temos já o ofício do CRP, anexamos o pedido de providência do CNJ, dizendo: nós não acompanhamos nada, né? E o TJ não está acompanhando. E aí, doutor João Batista, o que nós soubemos por colegas que pedem por todas as forças que a gente não revele os nomes, porque o tribunal ainda é um espaço extremamente autoritário e elas temem por isso, então eu não revelo nomes aqui, mas das colegas que já participaram das salas, uma delas, inclusive, participou a primeira vez convicta, porque nós temos colegas que acreditam que isso possa ser protetivo da criança. Participou com a convicção de que podia ser uma proteção para a criança e que está absolutamente traumatizada, ficou adoecida do que vivenciou nessas salas, porque nós sabíamos já que uma primeira inquirição tinha levado 4 horas com a criança. 4 horas, e é sem dano, hein? 4 horas, que só se parou de fazer as perguntas quando a criança respondeu: foi com a mão na minha perna, passou a mão na minha perna, aí parou, 4 horas depois parou, tá? O que está se passando nessas salas que foi nos revelado? Perguntas do tipo para a senhora pergunte à criança se foi com o pênis, com o dedo, com a mão ou com a língua. A senhora pergunte à criança se o pênis estava ereto ou flácido. E aí, como diz o Dr. Vandalino Nogueira Neto, grande defensor dos direitos da criança, fala: o que a psicóloga consegue perguntar para a criança, o pipizinho dele estava duro ou estava mole? Não é? Porque o que ela vai fazer numa entrevista com uma câmera que não é uma entrevista, é uma repetição da pergunta. Outro me contou recentemente que o juiz reportou-se a ela e disse: olha, a senhora precisa nos ajudar, que a criança só entende as coisas no concreto, então a senhora precisa simular para ela o vai e vem. A senhora pergunta: houve vai e vem em cima de você? Tá? Enfim, notem, é um absurdo, claro, qualquer, como eu disse, citando Weber, embora eu seja uma marxiana, mas citando Weber, porque a gente tem que realmente tirar o chapéu para a discussão de Weber sobre a racionalidade. É absolutamente irracional isso. Do ponto de vista científico, do conhecimento técnico, do que chegamos ao século XXI sabendo que é protetivo para uma criança, que ocorra isso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É o órgão que tem que fazer a garantia do direito da criança.
E nós temos que conseguir falar isso para o mundo, não só para o Brasil, não só para o CNJ. Se o tribunal não recuar dessa postura, porque aí eles dizem, mas isso são casos isolados. Não são casos isolados, basta um. Como diz a doutora Maria Regina Faia Zambuja, por que submeter a criança a isso? Eu quero muito ouvir o doutor João Batista, será que no âmbito do direito não existe uma forma de liberar a criança de fazer esse tipo de ser submetida a esse tipo de inquirição? Aí eles alegam a convenção, o artigo 12 da convenção, que a criança tem direito de falar. É óbvio que a criança tem direito de falar, em todos os momentos ela tem direito de falar, que é diferente do direito de ser inquirida, é completamente diferente do direito de ser inquirida. Agora, se ela, uma criança, um adolescente, se reportar a um juiz, olha, eu gostaria de falar o que aconteceu comigo, é diferente, é completamente diferente, nem precisa sala. Aí é uma extração de uma verdade dita real a partir de uma memória traumatizada de uma criança e que está causando dano na criança. Vejam, eu penso que é uma luta quase perdida nossa. Ela não está perdida, ela é quase perdida quando o CNJ colocou a recomendação 33, e agora eu vou colocar, pressionado pelo lobby de uma grande ONG internacional, que é a Childhood, da Rainha Silvia da Suécia, que, como os senhores sabem hoje, a doutora Leila Torraca acaba de lançar um livro muito interessante sobre bullying. A doutora Leila tem um capítulo nesse livro, eu vou já terminando, me fez pensar muito em como as coisas somam. Doutora Leila pega a questão dos direitos humanos e mostra como hoje o discurso dos direitos humanos está a favor do populismo punitivo, está reforçando o populismo punitivo da sociedade. E com que lógica? Quando a Convenção dos Direitos Humanos em 48 surgiu no mundo, os senhores lembram, todos estudaram, foi depois da tragédia das duas guerras, do que os estados perpetraram sobre suas populações, os abusos terríveis, o nazismo, não é? Então vem a Convenção dos Direitos Humanos para fazer uma defesa de todos contra estados autoritários, contra formas de tortura, contra tudo isso. Hoje, isso deslizou, não é? Hoje, direitos humanos é mais a questão de grupos, direitos individuais, então é direitos gays, lésbicas, transexuais de um lado, é o do movimento negro, é a alienação parental, é a criança abusada, é um detalhe dos direitos da criança, é o bullying, né? Tudo tendendo sempre a criar legislações criminalizantes, contra a homofobia, contra isso, contra aquilo. É um debate profundo esse. Mas o que diz doutora Leila? Que eu achei fantástico, que eu me toquei porque eu tenho uma pessoa que trabalha na ONU e que tem me passado essas questões. Hoje, essas grandes ONGs e a própria ONU com as suas agências, Unicef, Unesco, todas elas, OIT, estão numa situação periclitante e precisam se agarrar a alguns temas para conseguir fazer a captação de recursos, que não são poucos recursos. Os salários da ONU são muito altos, nas altas esferas, porque tem o grupo dos precariados, que é um verdadeiro exército dos precariados, que tudo contrato de um mês. Mas os P6, P7 da ONU ganham milhões, né? E ela se apartou realmente do movimento de defesa de direitos humanos. E essas grandes ONGs, tipo Childhood, que precisam ter projetos para apresentar para governos, para arrecadar fundos, para si e para o seu staff. E é óbvio, é só, Ive, entrem no site da Childhood, eu posso morrer amanhã, vocês carregam essa bandeira do chão se a gente morrer e continua, leva a bandeira para frente, entra no site da Childhood e percebam o seguinte, eu vi isso nessa madrugada, eu me atentei, acordei e fui lá olhar.
Quando a doutora Morgana Richa, relatora do CNJ, estava fazendo a minuta para a recomendação 33, nós corremos desesperadamente juntando materiais, estudos e mandamos para ela, falando, não faça essa recomendação, vamos abrir o debate, olha o que pode acontecer, papapá. Doutora Eliana Calmon era a corregedora da Justiça, veio a São Paulo, nós entregamos em mãos dela esses estudos. Doutora Eliana, não faça isso, olha, vamos debater. Ignoraram, nunca nos responderam, tá? E pau, fizeram a recomendação 33. E quando vocês entram no site da Childhood, vocês acessem as ações. Eles têm ações desde 2008, 2009, 2010. A recomendação é de 2011, tá? Doutora Morgana Richa vai para o plenário do CNJ e fala, precisamos de uma recomendação que facilite a prova sem causar dano para a criança. Quem assina esse comunicado já é a Childhood. Tá lá. E a Childhood, desde 2010, começa a pautar no seu site que precisa fazer esse debate. Junto com o Dr. Eduardo Rezende Melo, elabora um colóquio em Brasília, em 2010, 2011, mais ou menos, 2010, um colóquio fechado, trazendo 3 ou 4 especialistas internacionais, doutora Eliana Calmon, doutora Morgana Richa, não convidam os conselhos para ter fala, e se vocês tentarem acessar o programa do colóquio para ver quem teve fala, está fora do ar. Eu fiz isso nessa madrugada, tentei várias vezes, pus o Google para procurar, não consigo acessar o programa. É mais uma prova para mim que eles realmente não queriam os conselhos falando e não querem que a sociedade saiba que não estavam lá os conselhos, ou se estavam na plenária, como estão os senhores, sem direito à mesa. Muito bem, em seguida ao colóquio, eles fazem a recomendação 33. E quem promoveu esse colóquio foi a Childhood. Tá? E quem está fazendo todas as capacitações no Brasil? Bahia, que agora acabou de implantar as salas, Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo e todas que virão é a Childhood. Então, eles podem até me mandar prender, abrir um processo contra mim, não importa, eu vou me defender. Mas eu estou levantando sim uma suspeita. Existem interesses fortíssimos aí por trás, fortíssimos, e que nós temos que resistir, porque isto não traz nada para a criança, nada, só dano, em nome de uma ONG que precisa ter seus projetos, uma Unicef que está junto, enfim. Estou fazendo uma acusação aqui? Não, estou levantando uma suspeita, porque a lógica está me levando a isso, porque não é possível. Como que uma coisa tão absurda ganha uma força tão grande? Mas encerrando hoje, como encerrei em Taubaté ontem, temos que lembrar que durante o nazismo, na Segunda Guerra Mundial, o que derrotou o nazismo não foram só as forças aliadas dos exércitos, foi a resistência miúda. E nós temos que fazer essa resistência como Taubaté está fazendo, como Santo André começou a fazer maravilhosamente, e podemos fazer essa resistência, que bem como diz a nossa assessora jurídica, a doutora Sônia Guerra, em São Paulo não está totalmente implantado ainda de tanta resistência que a gente fez até agora, que quando o doutor Rinaldo Sintra, o doutor Eduardo Rezende Melo e o doutor Malheiro sentaram comigo e com a presidente do CRES, eu vim pelo Cefes, há anos atrás, e eles falaram, a gente precisa implantar, e nós demos todos os motivos, dentro de uma reunião do CRES São Paulo, já estou finalizando, e os 3 falaram para mim e para nós, enquanto os conselhos forem contra, nós não vamos implantar. Mas o que eles fizeram? Suspenderam os efeitos da resolução no ato de força. E as alegações são as piores. Eles suspenderam efeitos da resolução do CEFES e do CFP, a Justiça, dizendo que os conselhos não podem dizer que a Maíla, assistente social, não deve participar de algo. Ela tem liberdade. É o argumento mais liberal burguês que eu já vi. O colega tem liberdade de fazer o que ele quiser, não é o conselho que vai determinar. Ora, os nossos conselhos existem para fazer a regulação da nossa profissão dentro de projetos ético-políticos que essas profissões discutem e debatem no Brasil inteiro e formam a sua convicção. Como eles não podem regular? O que é isso? Agora, desde que a nossa associação pôs o pedido de providências dentro do CNJ,
uma luz surgiu no fim do túnel, porque a própria justiça que suspendeu os efeitos da resolução agora quer ouvir os conselhos e eles já estão se manifestando dentro do pedido de providência de uma forma maravilhosa. A manifestação do CFP é de aplaudir dia e noite, de tão bela que é. A do CEFES também, que eu já li, que vai protocolizar talvez essa semana. Então, era essa mensagem que eu queria dizer para vocês. A resistência tem que continuar. Obrigada. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, eu gostaria só de registrar a presença aqui também da Mara Renata Ferreira e da Bruna Rigo, duas defensoras brilhantes que fazem parte aqui do nosso núcleo especializado de infância e juventude da Defensoria, do Alderon Costa, nosso ouvidor-geral da Defensoria Pública também, da Érica Meirelles, presidenta da Associação dos Servidores da Defensoria Pública de São Paulo, e também do Diego e da Bárbara, que ajudaram a gente na construção do site, que até acabou movimentando, inclusive, outras discussões para o pessoal antes de vir aqui para o debate. Bom, passo agora a palavra para o Dr. João Batista, por gentileza. Bom dia, eu estou feliz demais de estar aqui. Quero agradecer, Giancarlo, ao convite da Defensoria, beijo a Beth, a Lígia, minhas companheiras de mesa, meu companheiro aqui do conselho, como é que é o teu nome, meu velho? Gustavo. Bem, eu estou muito feliz de estar falando aqui na Defensoria Pública, porque julgo que esta é uma trincheira estratégica quando se busca fazer um debate democrático a respeito de liberdades individuais, de direitos fundamentais. E acho que a Defensoria Pública ela cumpre um papel no Brasil espetacular. São Paulo chegou um pouco atrasado nessa viagem, mas chegou com toda a força quando, ao criar a Defensoria Pública, saindo da Procuradoria e estabelecendo como instituição própria, veio às ganhas, assim, ocupando um espaço muito importante. E aqui faço minha homenagem a um defensor que eu gosto muito, que é o Flávio Fraceto, que é meu amigo de muitos anos, né? E que lutamos já muito nessas questões da infância. Devo dizer que eu estou feliz de estar aqui, vivo uma semana um pouco deprimido, eu sou muito gremista. Meu time do coração é o Grêmio, e o Grêmio sofreu um abalo de imagem terrível por conta de episódios de discriminação racial, né? E eu, como gremista, fico triste, porque revela uma falta de manejo da condução da questão da torcida, e que está muito afim com o momento que a gente vive, assim, num certo falta de limite, falta de organização dos movimentos sociais, porque a torcida é um movimento social, e com um custo grave para mim, um gremista militante como eu, e que fiquei muito entristecido por esse dano à imagem do meu clube, e que faço esse registro porque isso me afetou. E falar sobre o depoimento sem dano me deixa muito à vontade. Eu fui advogado, fui promotor de justiça, 28 anos fui juiz, hoje estou advogado. Sou coordenador da área da infância e juventude da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul desde 92 e permaneço nessa função. Esse trabalho do DAUTOE, do depoimento sem dano, também tem uma origem acadêmica, não apenas baseado nas hipóteses da Veleda, mas tem uma origem acadêmica no curso de pós-graduação em Direito da Criança e Adolescente da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e eu fiz parte da banca. E essa ideia surgiu na proposta originária, enquanto instrumento acadêmico, e ele tem um livro, como uma alternativa às várias metodologias possíveis de escuta de criança, em face ao abuso sexual. Nessas condições, eu achei uma hipótese interessante, como várias outras,
uma hipótese para ser discutida, para ser desenvolvida e para ser trabalhada. Entretanto, a coisa acabou tomando um rumo muito esdrúxulo e se transformou de hipótese em política pública. E eu era então juiz do Juizado Regional da Infância e Juventude de Santo Ângelo, e o Tribunal de Justiça, sem eu saber exatamente como isso se deu, baixou uma determinação de que essa metodologia deveria ser utilizada em todos os juizados regionais. Então eu procurei a Márcia, que era psicóloga que trabalhava comigo, Márcia Helena Ribeiro, uma mulher muito inteligente, maravilhosa. Disse: Márcia, pelo amor de Deus, esse negócio aqui saiu do controle, virou uma política. Eu queria que tu, se tu estiveres de acordo com a minha ideia, solicitasse uma consulta ao Conselho Regional de Psicologia para saber se esse procedimento não afeta o código de ética do profissional de psicologia. Porque eu não me sinto à vontade de te chamar para trabalhar nisso aqui, porque me parece que eticamente isso não é razoável. E ela fez essa consulta, eu não me lembro o ano, 2004 talvez. Ele lançou em 2003. E desde então eu me interesso por esse assunto a partir desta perspectiva. Não temos muito tempo, eu só quero me socorrer um pouco do Alexandre Moraes da Rosa, que é um juiz de Santa Catarina e que também se dedica ao tema e formula uma crítica muito interessante. E eu começo falando sobre a crítica do Alexandre, porque o Alexandre introduz num dos seus artigos essa crítica, fazendo uma abordagem que depois ficou absolutamente confirmada para mim, a partir da fragilização do contraditório nesses procedimentos e do desejo de criar um procedimento não para, aspas, apurar as circunstâncias dos fatos, mas simplesmente para comprovar uma culpa. Ou seja, há uma certa inversão do ônus da prova, há uma perspectiva de que existe uma responsabilidade de um fato. E abro esse parênteses, já volto ao Alexandre, apenas para dizer que o contexto do depoimento sem dano e a forma como isso se alastrou, ele vem no mesmo contexto importante desse século XXI, que é do combate à pedofilia. Certo? E por isso, quando nós viemos aqui debater depoimento sem dano, as pessoas dizem: mas tu é contra? Mas como você é contra? Então tu é a favor da pedofilia. Certo? Porque quando tu te propõe a questionar um mecanismo que passa sob o pressuposto de que ele está sob a bandeira do bem e que busca o bem, questioná-lo é difícil. Mas trago um exemplo aqui para vocês de como nós precisamos parar para pensar. Vejam, nesta mesma onda do combate à pedofilia, nós logramos obter a reforma do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, introduzindo a figura do estupro do vulnerável. Correto? O estupro do vulnerável significa que toda atividade de natureza lasciva, independente do que for, constitui estupro se um de seus protagonistas tiver menos de 14 anos. Correto? Eu acho esse tipo que mirou acertar o pedófilo e mirou atingir o pedófilo, esse tipo atingiu em cheio a descoberta da sexualidade na adolescência. Porque esse tipo criminalizou toda a descoberta da sexualidade entre adolescentes. Que adolescentes? Aquela gatinha de 13 anos da 7ª série que está com tudo em cima e está apaixonada pelo garotão do 2º ano do ensino médio. Certo? E não tem nenhuma exceção no Código Penal permitindo a desconfiguração do tipo do estupro do vulnerável quando os personagens estão na mesma etapa de descoberta da sexualidade e quando a ação é consentida. Não foi à toa que eu acabei escrevendo um texto um dia no Proibência aqui, que se chama A Exceção de Romeu e Julieta,
e que na verdade se inspira. Isso vai chegar no depoimento sem dano, porque eu quero entender como que essa coisa passa sem questionamentos. Ela passa sem questionamentos, que nem esse artigo 217-A passou sem questionamentos. Porque o artigo 217-A entrou no Código Penal brasileiro como um instrumento de combate à pedofilia. De fato, ele é. Correto? Agora, tu tem que fazer ressalvas e tu tem que estabelecer mecanismos para tu não produzir um outro problema. E por que então a exceção de Romeu e Julieta? Vejam, os americanos, que são a vanguarda do que existe de mais retrógrado do ponto de vista do moralismo por sua herança puritana, né? Especialmente o meio oeste, o interior dos Estados Unidos, saindo dos litorais e indo para o interior americano. Os americanos são muito rigorosos nos conceitos morais. E nos Estados Unidos, na maioria dos estados americanos, qualquer relacionamento sexual com pessoas de menos de 18 anos é crime. Se esse relacionamento for homossexual, então é quase cadeira elétrica. A pessoa fica colocada numa condição absolutamente de discriminação absoluta. Mas os americanos, com toda essa sua loucura puritana, conseguiram desenvolver em muitos de seus estados o que eles chamam de Romeo and Juliet Law. Daí a exceção de Romeo e Julieta. O que é? Os americanos desenvolveram um mecanismo jurídico pelo qual, na maioria dos estados é assim, quando a diferença etária entre os protagonistas for igual ou inferior a 5 anos e a conduta for consentida, não há crime. Porque entende que eles estão na mesma etapa de desenvolvimento. Por que Romeu e Julieta? Porque se vocês já leram Shakespeare, vocês vão encontrar no texto de Shakespeare que Romeu tinha 16 anos e Julieta não tinha completado 14. Presumo que ela tivesse 13. Shakespeare não diz a idade de Julieta, mas diz que ela não tinha completado 14. Porque acredito que ela tivesse 13. E acho improvável que ela se matasse, e ele também, apenas porque eles se olhavam. Seria uma coisa demasiada. Estou falando isso porque é preciso enfrentar essas discussões com serenidade, sem falsos moralismos e sem pressupostos de responsabilização. Nós temos que encarar isso com serenidade. Onde faltar a serenidade, bom, daí nós começamos a inaugurar tribunais de exceção. Onde a serenidade se perde, tudo mais se perde. Eu avalio que essa questão do depoimento sem dano entra na mesma linha da construção do artigo 217-A do Código Penal. Ou seja, é levantada uma hipótese de que nós temos agora um instrumento capaz de enfrentar esta chaga que é a pedofilia e o abuso sexual. Isso para mim é tão grave que quando eu participei de um evento há muitos anos atrás em Porto Alegre, e isso foi apresentado à sociedade, a promotora Veleda Dobic pede a palavra e sustenta a eficiência deste projeto a partir do aumento dos índices de condenação. Então, quando os indicadores de eficiência de um sistema passam a ser os índices de condenação, eu me preocupo com ele. Eu acho que os indicadores de eficiência de um sistema tem que ser a possibilidade de tu construir uma verdade real, a chance de tu assegurar direitos. A condenação, por si só, não vejo como um indicador de eficiência. Com todo respeito, falando isso num país que se defronta e se debate permanentemente com a questão da impunidade. Nós todos temos que combater a impunidade, mas nós temos que combater a impunidade